Olá a todos e todas. Essa aula dirá respeito ao assim chamado século das luzes, o século XVIII, que vai ter uma projeção principalmente no espaço francês e vai ter a sua importância difundida a partir deste espaço francês, mas também do espaço inglês, para outros espaços europeus. Né? Inicialmente, é preciso discutir um pouco os antecedentes desse movimento, que tem, vamos dizer, uma perspectiva muito filosófica e vai ter implicações políticas bastante relevantes, e entender como que, no século XVIII, o espaço político francês foi o espaço em que se desenvolveram tais perspectivas políticas e qual que foi a principal matriz teórico-filosófica que animou a que esses filósofos chegassem às conclusões a que chegaram. Bom, inicialmente, é preciso registrar o seguinte. Era muito corrente a percepção de que a Revolução Francesa teria sido desencadeada pelas ideias iluministas, pelas ideias trazidas pelos iluministas, ou seja, tratou-se de um processo que, de cima para baixo, o ideário de alguns grupos de filósofos teria se alastrado entre as camadas populares por alguns líderes que tinham uma verve, como um Robespierre, ou um Danton, ou um Marat, que tinham uma grande capacidade de oratória, conseguiram agremiar aí as populações, conseguiram, por meio de panfletos, também organizar grandes parcelas das massas e, por meio delas, conseguiram organizar a tal da Revolução Francesa. Então, por muito tempo, né, o iluminismo é sempre muito entendido, ligado a esse processo da Revolução Francesa, teria sido essa base teórica da Revolução Francesa, mas por muito tempo, então, teria sido um processo aí que viria de cima para baixo. Né? Mas há quem coloque, numa historiografia um pouco mais recente, que o próprio iluminismo ele teria sido animado por ideias de baixo e que teriam sido assimiladas por essa comunidade de intelectuais. Lembrando que esses intelectuais, em sua maioria, estavam fora dos espaços universitários. Né? Então, esses intelectuais seriam essas comunidades de homens de letras, filólogos e filósofos, que passaram a divulgar entre si cartas e escritos, enfim, colocando uma série de novas perspectivas teórico-filosóficas. Né? Mas este século das luzes, o século XVIII, ele teria sido animado, então, por movimentos que tinham ocorrido tanto nos séculos XVII e XVI, né, como movimentos, ou melhor, movimentos populares tinham sido organizados nestes séculos anteriores. Então, preciso entender um pouco que movimentos que foram esses e que ocorreram principalmente nesse espaço francês. Né? Já pela metade do século XVI, estoura a Revolta de Pitoz. Vai ser uma das primeiras do seu gênero, ela ocorre em 1548. Teriam sido diversos os movimentos do gênero, mas as revoltas camponesas na França, não vou mencionar cada uma delas, mas as revoltas camponesas na França, de maneira geral, elas se articulavam nos espaços das comunas francesas, eram espaços autônomos, com instâncias deliberativas próprias, né, e mecanismos até de defesa próprios, né, daquelas aldeias, praticamente comunidades feudais. Né, a França tinha uma sociedade bastante dispersa em termos do campo, né, e em qualquer sinal de ameaça, qualquer tipo de intervenção de fora, essa comunidade se articulava, se organizava e tentava se defender por mecanismos próprios, sem depender do Estado. Né? Então, eles sempre estavam apostos para se defender
de intervenções externas. A ameaça externa, do mais das vezes, eram os impostos. Impostos, e esses impostos eram trazidos pelo coletor de impostos, né? Que andava armado, geralmente ali por algum fiscal, alguma entidade de cobrança armada, e esse grupo de pessoas armadas que garantiam que esse coletor de impostos fizesse a sua cobrança também era alvo aí da revolta popular, né? Então, do ponto de vista da comuna, todas as atitudes de defesa em relação a esses ataques do Estado, por mais violentas que fossem, eram vistas como legítimas, porque eram reações das classes populares que estavam sendo colocadas diante de uns personagens que eram inimigos do povo, né? O rei, nesse aspecto, não é diretamente colocado como responsável. Pelo contrário, há uma percepção por parte das comunas de que o rei consideraria a sua unidade, a sua reação camponesa como uma forma legítima de fazer justiça. Os camponeses, de maneira geral, quando eles se articulam e eles vão fazer as suas reações, eles estão fazendo uma reação imediatamente contra aquele coletor de impostos ou contra aqueles grupos violentos que estão acompanhando aquele coletor de impostos para fazer valer aquele imposto que, na verdade, tinha sido mandado pelo rei, mais das vezes, né? Mas eles não identificavam o rei como o inimigo, né? Eles identificavam aquela figura imediata que se colocava perante eles. Isso estou falando dos séculos XVI e XVII, né? Então, estes movimentos, muitas vezes, inspirados, inclusive, nessa revolta de Pitoso, de 1548, porque foi a primeira revolta, então ela serviu muito de inspiração em alguns casos, enfim, eles se articulavam em torno de manifestos. Lembrando aí que a maior parte da população francesa não sabia ler, né? Então, tampouco escrever. Então, quem redigia esses manifestos era, de maneira geral, eram poucas as pessoas que tinham a capacidade de articular algum texto, né? Então seriam lideranças letradas, que normalmente podiam estar na instância mais religiosa, então usavam o espaço da igreja para fazer valer ali o seu espaço de fala, e que colocavam a população aí naquela comuna dentro do espaço da igreja para articular as demandas, enfim. Mas é isso, né? De maneira geral, eram demandas com forte intuito religioso, que visava atacar o coletor de impostos ou o pessoal que vinha com a repressão diante da da resistência à questão da coleta dos impostos, ou os dois, né, o coletor e o pessoal da repressão, e não viam como inimigo o rei, né, ou pelo menos como inimigo imediato o rei, e tinham um caráter bastante religioso, né? Também não estabeleciam como inimigo de classe a nobreza. Muitas vezes o inimigo de classe, que era tido principalmente, era o inimigo de classe, por exemplo, burguês. Era um inimigo de classe, a hostilidade era mais contra os mercadores, os advogados, os burgueses de maneira geral. Quem estava querendo, por exemplo, criar um processo de ampliação do Estado e racionalização do Estado, do que propriamente aquela nobreza que historicamente estava estabelecendo aquelas relações feudais com aqueles camponeses desde muito tempo, né? Então não havia também esse elemento de uma luta contra a nobreza local, enfim. O curioso é que no decorrer do tempo, né, o que começou nessas revoltas camponesas como uma não responsabilização do rei, e sim um problema em relação a, vamos dizer, os aparatos de Estado, propriamente, inverteu-se na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a briga se dá contra a figura do rei, né, e não mais contra o aparato do Estado. Pelo contrário, o aparato do Estado é utilizado para, né, se fazer valer aí e se livrar da figura do rei. Um dos movimentos também que está nesse processo político, e aí que não é diretamente uma revolta camponesa, vai ser um processo político bastante expressivo, vai ser a Fronda. A Fronda foi uma revolta que se inicia em Paris
entre 1649 1652, já teve seus inícios em 1648, mas enfim, a Fronda foi um processo de coleta de impostos para os parlamentares, e aí esses parlamentares vão se opor fortemente, principalmente a um funcionário muito particular do rei, que vai ser o cardeal Mazarino. O cardeal Mazarino, que é um italiano. Então, eles vão rechaçar o que eles consideram ser uma influência muito grande das figuras estrangeiras na participação do governo, né? Seria esse cardeal italiano e tudo. E esse processo de revolta foi também esses grupos do parlamento conseguem devidamente manipular grupos das camadas plebeias de Paris para que se juntassem ao parlamento e fizessem demandas em comum com o parlamento, né? E aí também, diante disso, também colocam demandas que, enfim, abarcariam aí limitação do poder do rei, interdição do monarca para estabelecer impostos, né? Cancelamento da intenção de aprisionar sem levar à justiça, ou seja, a questão do habeas corpus, né? Supressão da figura do intendente real. Eles foram até muito mais radicalizados nas suas reivindicações da Fronda do que foram as reivindicações de um processo que estava acontecendo ao mesmo tempo, do Long Parliament, da Revolução Inglesa, que estava acontecendo ao mesmo tempo que a Fronda. A Fronda é do século XVII, a Revolução Inglesa também estava acontecendo. Então, a Fronda do século XVII na França, apesar de ter dado errado, né, e a Revolução Inglesa acabou tendo os fins, né, a burguesia acabou chegando ao poder político, como a gente viu na aula de Revolução Inglesa, mas a Fronda teve reivindicações políticas mais avançadas, no sentido abolição de monopólios comerciais industriais, enfim, abolição do arrendamento de impostos, enfim, eles tiveram coisas mais avançadas do que os ingleses, mas eles não conseguiram, porque aí os próprios grupos da burguesia e da nobreza, diante de um processo da radicalização da Fronda, começaram a recuar e começaram a ter divergências entre eles mesmos, né? E, diferentemente do objetivo, né, de enfraquecimento do poder real, o que a Fronda acabou gerando foi o fortalecimento do poder real. Não por um acaso, logo depois da Fronda, instaura-se o grande poder de Luís XIV, né? É o ápice ali de um absolutismo no trono francês, né? Então, mas por que eu estou mencionando a Fronda? Porque a partir da Fronda, a imprensa francesa estabelece um elo profundo entre o que era a concepção de soberania, lembrando que a soberania é um conceito forjado lá no século XVI, né, nos anos 1500, e as teorias burguesas que vão começar a ser desenvolvidas lá no século XVII, mas vão ser plenamente desenvolvidas no século XVIII. Ou seja, a ideia de soberania mais vinculada não mais à figura do rei, mas vinculada ao povo. Então, a ideia de soberania ligada aqui, ainda nascendo, mas no 18 ligada ao povo, vai começar a ganhar espaço na imprensa a partir do século XVII e principalmente no século XVIII. Então, nesse aspecto, a gente, em 1793, por exemplo, há um recolhimento, uma reedição dos documentos da época da Fronda por parte de Robespierre, não por um acaso. Se recupera essa memória da Fronda na época da Revolução Francesa, né? Então, é por isso que eu estou colocando todos esses elementos, né, antes de falar do iluminismo. Se houve realmente este movimento, vamos dizer, entender o iluminismo apenas no âmbito intelectual é entendê-lo de uma maneira muito elitista. É preciso entendê-lo também no âmbito dos movimentos populares que o antecederam, que eles foram importantes para animarem esses intelectuais franceses. E porque na França, vejam, o século das luzes, os iluministas, eles não tinham condições de se ver como personagens que estavam fazendo uma ruptura, né? Os iluministas, eles não tinham sequer a pretensão
de fazer uma ruptura. Eles, em verdade, eles julgavam que eles estavam fazendo um prosseguimento ao processo do Renascimento, né? A concepção iluminista era que eles estavam retomando o projeto humanista, retomando o projeto renascentista, agora num contexto, digamos, pós-barroco, pós-sociedade do barroco, enfim, mas de maneira nenhuma eles estão buscando romper com uma sociedade anterior ou qualquer coisa do gênero, né? Então, eles são animados por essa ideia de prosseguimento, a recuperação da questão da razão e de governar por meio da razão. Quem os chama de iluministas vão ser justamente os personagens do século XIX, que se sucedem a eles, né? E isso é muito importante entender. O Hegel fala muito disso, né? A consciência de um processo nunca se dá no momento em que está se dando esse processo, né? Por que o Hegel fala isso? Isso é importante se entender, né? A consciência de um processo vem depois, porque enquanto aquele processo está acontecendo, aquele processo, às vezes, ele não tem plena consciência da sua radicalidade. Ainda mais o iluminismo, que ele está ocorrendo ainda num contexto de concepção circular da história. É o iluminismo, inclusive, que vai dar o elemento final de uma concepção projetiva de história, né? Mas durante os acontecimentos, a consciência é sempre parcial, né? E por isso que as denominações são tardias, né? Então, os iluministas se viam como personagens do século das luzes, né? E as luzes como uma contraposição ao século da ignorância, que é o século a época da ignorância seria a época das trevas, a Idade Média, enfim. E luzes justamente por conta da questão da Revolução Científica, que já tinha desenvolvido a ideia de eletricidade. A palavra eletricidade aparece no século XVII, né? Então, por isso mesmo. Então, os iluministas não estão com essa intenção de ruptura, tá? Bom, isso tendo sido dito, é importante considerar agora as perspectivas teóricas que estão na origem deste processo intelectual também, né? Se a gente viu as perspectivas sociais, agora a gente tem que ver as concepções teóricas. Como foi colocado, o iluminismo é um filho legítimo. Bom, não existiria iluminismo sem as grandes navegações. As grandes navegações dão o conceito de alteridade. E o conceito de alteridade, por que ele é fundamental para a compreensão do iluminismo, ou para a percepção do iluminismo? Entre os séculos XVI e XVII, pela primeira vez o europeu vai se colocar o problema de existe outro povo, mas não é um outro povo que eu já conhecia, tipo o árabe. É um outro povo em que é possível existir a moral neste outro povo e este povo não ser cristão. É o caso, por exemplo, das reflexões do Montaigne. O Montaigne olha para o indígena americano e ele fala assim, olha, talvez esse povo seja mais digno aí de salvação, por exemplo, que os cristãos mesmos. Então, há a concepção de uma alteridade, e que não é apenas aquela alteridade colocada assim, existe o bom cristão e o infiel árabe ruim, ou o infiel africano ruim. Não. Existe o bom cristão, mas existe aquele que não conhece a fé e mesmo assim ele pode ter uma moral boa. E essas diferentes concepções colocam para a perspectiva europeia uma ideia de que, bom, então existe a concepção, ou existem mais concepções que apenas uma única, que é a concepção cristã, vamos dizer assim, né? Veja que a ideia, né, de a relação entre razão e fé, ela não é a primeira vez que o Ocidente se coloca essa questão. Já na Idade Média, já se colocava isso. São Tomás de Aquino,
coloca isso nas suas perspectivas da escolástica. Abelardo, que é também um filósofo medieval, também coloca isso. O Abelardo, inclusive, enfatizava a intenção e a moral, inclusive, resgatando Aristóteles. Ele falava sobre a importância da intenção e a moral para a ação humana. Então, ele destacava esse elemento subjetivo da intenção e da moral como orientadoras da ação humana. Né? A relação entre razão e fé, ela sempre tinha sido colocada, mas não numa perspectiva em relação a povos que não tinham o mesmo céu, o mesmo horizonte que o horizonte cristão, que não tinham, que a Bíblia não explicava, que o cristão não explicava, não sabia explicar. Tá? Além disso tudo, a reforma protestante também coloca outros elementos e outros problemas para o cristianismo. E, inclusive, muitos daqueles que participam do movimento da Revolução Científica, inclusive esses que são tão associados com mudanças profundas no pensamento humano e revoluções na perspectiva intelectual, enfim, estes são sujeitos profundamente associados a um pensamento de cunho religioso. Ao caso do Francis Bacon, de quem a gente vai comentar daqui a pouquinho. O Francis Bacon tinha intenções religiosas ao elaborar o que a gente conhece como método científico. Então, é importante que isso seja enfatizado. Pensando no âmbito do direito, é preciso fazer uma contraposição, por exemplo. Jean Bodin tinha como concepção que o direito vinha da vontade do soberano, ou seja, que todos os preceitos, o que dava a legitimidade do direito era a própria vontade do soberano, era daí que adviria a legitimidade. Né? E a razão apenas não era a fonte dessa legitimidade. Por um outro lado, Grotius passa a entender o direito a partir de outras perspectivas. Grotius é de 1573 a 1645. Então ele está antenado com aquele mesmo movimento que animaria, por exemplo, a Revolução Científica. O movimento de matematização da compreensão de mundo. Então, o Grotius ele pensa o direito, a guerra e a paz de uma maneira matematizada. Ele pensa o seguinte, ele chega a colocar o seguinte: supondo a hipótese absurda de que Deus não existisse, ele parte desse pressuposto, as coisas se dariam da mesma maneira. Por quê? Porque existe uma racionalidade intrínseca no homem e na natureza. E aí os homens chegariam à mesma conclusão de como se ordenar, como se governarem as coisas, porque o homem consegue entender essa razão das coisas. Né? Então, há uma ideia presente em Grotius, Galileu, depois a gente vai ver Descartes, né? De que a natureza tem uma lógica própria. Essa lógica a ser compreendida via raciocínio e matemática. Né? E cabe ao ser humano entender, revelar esta lógica, entender essa lógica e organizar a sociedade a partir desse princípio. Então, o direito também pode ser matematizado, de acordo com Grotius. Né? Se o direito natural tem uma racionalidade própria e manifesta-se aos homens de uma maneira única, o direito ele pode se autonomizar dos princípios da teologia. Né? Nessa época você tem a ideia do direito civil e direito natural, né? O justnaturalismo. Então o ser humano teria uma natureza humana e teria também alguns direitos que diriam respeito ao direito em sociedade, ao direito civil, esse ser humano quando ele vive em sociedade. Né? Então, o Grotius ele parte de uma proposição da autonomia jurídica baseada na independência intrínseca da própria natureza. A natureza
ela é independente, ela tem essas bases que são bases matemáticas, né? Mesmo que ele tivesse amarrado com os escolásticos, quando ele fala que essas bases matemáticas são compreensíveis, ele vai lançar um pensamento que vai ter depois vai animar os iluministas. Por quê? Porque se é compreensível, se é racionalizável, então eu consigo autonomizar este processo de um processo vinculado a uma deidade. Veja, os iluministas, eles não são ateus, né? Mas eles são defensores, por exemplo, de uma tolerância religiosa. E eles são defensores, por exemplo, de uma independência institucional do Estado em relação à Igreja. Então é diferente. Eles são teístas, eles acreditam de maneira geral, pode existir um que o outro que seja ateu, mas eles acreditam de maneira geral em Deus, né? De maneira geral são cristãos. Mas eles têm ali que a institucionalidade eclesiástica tem que estar distante da institucionalidade estatal. E Grotius, sem querê-lo, lança com os seus pressupostos as bases para este raciocínio iluminista, né? No século XVII. Bom, uma outra personagem bastante importante vai ser o Francis Bacon, né? Francis Bacon é de 1561 até 1626. Francis Bacon é um protestante e ele é considerado o pai da ciência por Voltaire, outro que é ligado ao iluminismo, né? Ao século das luzes. O que o Francis Bacon faz? O Francis Bacon é um estudioso das ciências naturais. E ele seria quem teria desenvolvido o método científico, né? Então, o que defende Francis Bacon? O ser humano tem que partir de dúvidas, de questionamentos, a concepções prévias. Ou seja, não há concepções prévias. Você tem que duvidar de concepções prévias e, a partir da intuição, vir com algum tipo de hipótese. Então, vou duvidar e vou lançar essa hipótese. Por fim, eu vou experimentar essa hipótese. Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma hipótese e eu vou ver se essa hipótese responde à minha dúvida. A partir de quê? Da experimentação. Isso são as bases do método científico, tal como se faz até hoje, praticamente. Então, Francis Bacon, por isso ele é chamado de pai da ciência por Voltaire. Mas veja, Bacon, na sua época do século XVII, se via mais como um teólogo do mundo natural do que um cientista. Ele não tem condições de se ver como um cientista. A gente já falou disso na Revolução Científica. O seu livro principal é baseado na Bíblia, né? O livro tem 6 capítulos. Por quê? Porque para o Bacon, ele fala assim, são 6 capítulos, assim como 6 dias da criação, no 7º descanso. Bacon acredita que o homem é um ser pecador, só que, pelo fato, então, se ele é um ser pecador, ele seria incapaz de conhecer a verdade. Isso inviabilizaria a ciência. Porque como um ser pecador, ele não teria acesso ao conhecimento da verdade. Mas, pelo fato de Jesus nos ter redimido na cruz, ele teria salvado a humanidade, portanto, é possível agora fazer ciência. Então, a concepção dele é profundamente religiosa. A sua mudança fundamental foi ter incorporado esse elemento da dúvida. E apesar de ter incorporado esse elemento da dúvida, ele nunca questionou, por exemplo, a questão da existência divina. Pelo contrário, ele não defende o ateísmo. Ele fala que o ateísmo é uma postura anticientífica. Tá? Então, Francis Bacon traz esse elemento de dúvida que vai estar presente também dentro de um raciocínio iluminista. Né? Aí entramos num personagem que é bastante importante, né? O René Descartes. E aí entramos também naquele debate entre René Descartes e Locke, em que discutimos en passant na aula de racionalistas e empiristas, sobre justamente
esses dois métodos, né, o racionalismo e o empirismo. René Descartes nasce em 1596, morre em 1650. Ele é um católico, numa área dominada pelos huguenotes, lá na França, e ele busca uma fundação mais sólida para as concepções filosóficas, inclusive para as concepções teológicas, né, para as compreensões teológicas. Então, o ser existente e racional seria essa base e essa fundação mais sólida. A partir do ser humano racional, existente e, né, consciente, este ser dotado de razão, ele consegue, dele decorre todo um sistema filosófico. Então, é preciso entender como que este ser cria um sistema filosófico. Tudo deveria ser objeto de dúvida. Disso estamos partindo de Bacon, de Francis Bacon. Né? Tudo deveria ser... Mas o Descartes chega à conclusão do seguinte: de todos os eventos que poderiam ser escritos também numa linguagem matemática, enfim, para que eles fossem descritos como tal, para que eles existissem como tal, para existirem os eventos precisa existir um pensador, ou seja, nada existe sem que alguém pense que aquilo existe. As ideias só existem porque foram pensadas como tais, né? Então, para o pensamento existir, precisa de um pensador. E a capacidade de pensar é própria do ser humano, né? E isso é muito doido, porque o Descartes ele acha o seguinte: mesmo sendo o ser humano uma criatura imperfeita, ele é capaz de pensamentos perfeitos, ele é capaz de ideias perfeitas. Se o ser humano é capaz de ideias perfeitas, mesmo sendo este ser humano perfeito, essas ideias perfeitas não foram formuladas por eles, devem ter sido formuladas por outro ser, outra entidade, que é uma entidade perfeita, Deus. Então, se Deus coloca essas ideias perfeitas na cabeça do homem, quais seriam essas ideias perfeitas? A ideia de infinito, a ideia de unidade, a própria ideia de perfeição, né? Então, essas ideias seriam ideias inatas ao ser humano. O ser humano já nasce com essas ideias, com ideias perfeitas, que foram ideias que lhe foram legadas por Deus, né? E o ser humano também, a partir de experimentações, chega a outras ideias, né? Então, ele, confiando nas informações que lhe são trazidas pelos sentidos, ele vai formulando ideias, e a partir dessa observação que está sempre envolta numa análise, enfim, a partir dessa observação de ideias mais simples, sobre as quais não há qualquer dúvida, que ele chama de axiomas, são verdades indiscutíveis, elas não precisam ser demonstradas. A partir de uma verdade indiscutível, de um axioma, chegam-se e decorrem-se outras ideias. Então, o método cartesiano se faria a partir disso, né? Constroem-se ideias simples, a partir de ideias simples mais complexas e cada vez mais complexas, né? Então, ele presume a intuição e a dedução. A partir da intuição de uma verdade simples, chega-se a uma ideia mais complexa e, com isso, vai se complexizando o pensamento cada vez mais, né? Mas tudo isso parte deste ser humano que é um pensador, né? Desse ser consciente e racional que é um pensador e que formula ideias. Por isso que ele o Descartes ele é considerado um racionalista, né? A razão é a base. Por um outro lado, existe a perspectiva que vai ser trazida por John Locke. John Locke, de 1632 a 1704. Ele vai ser um filósofo inglês que vai dar as bases teóricas da Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, né? E é um pai ali do liberalismo político, né?
O Locke, nesse aspecto da revolução intelectual, ele fala diferente, né? Ele pergunta assim, como se sabe o que a gente sabe? Locke, a mente, na verdade, seria uma tábula rasa. Não existem ideias inatas, como defende Descartes. O ser humano, ele seria uma tábula rasa, uma tábula em branco. Ele chegaria e ele ele não tem nada, tá? Ele não parte de nada. E é a partir das experiências que nós conhecemos a coisa. Né? Nós não viemos ao mundo com preconcepções, ou seja, nós não somos platônicos. Né? Há quem diga que o platonismo é o cristianismo para a plebe. Né? Há quem diga isso, o Nietzsche falava isso. Não viemos ao mundo com preconcepções, mas somente por meio da experimentação, somente por meio de experiências conduzidas pelo ser humano, pela realizações e que vão ser aprendidas pelos sentidos, é que o ser humano consegue saber das coisas. Tudo seria, então, relativo a essas experimentações. Né? Então, para o Locke, ele não acredita... Né? Ele fala o seguinte, ó, suponhamos que a mente é, por assim dizer, um papel em branco, sem nada escrito, sem nenhuma ideia. De que forma, então, ela se enche? De onde vêm todos os materiais da razão e do conhecimento? A isto responderei com uma palavra, da experiência. Essa é a concepção do Locke. Né? Então, por isso que ele é conhecido como um empirista. Para ele, vem da empiria, né? Do empírico. Né? As ideias derivam de duas fontes, da sensação e da percepção da operação da própria mente. Né? As ideias, então, elas vêm da própria experiência. Né? Só se pode pensar a partir das ideias, mas elas só vêm da própria experiência. Então, não existe conhecimento anterior à própria experiência. E como não existe conhecimento anterior à própria experiência, então o ser humano não teria vindo com nada, é uma tábula rasa. É isso. Essa é simplesmente a perspectiva lockeana. No âmbito da economia política, o Locke ele defende o seguinte, ele teoriza que existia um estado de natureza, ele também é um contratualista, né? Ele existia um estado de natureza de paz, com uma cooperação mútua, enfim, mas nesse estado de natureza pode haver uma ofensa de uns em relação a outros. No momento que há essa ofensa, vale o direito de repreensão, ou seja, de eu revidar essa ofensa. O problema é, se não existir um poder imparcial, como eu vou garantir que esse revide, né, de um poder em relação ao outro, né, um grupo que foi injustiçado em relação ao outro, essa vingança ela vai ser na mesma medida do castigo que foi colocado. Pode haver uma vingança desmedida. Então, o Estado, o contrato social que vai criar o Estado, ele serve somente para transferir a função de fazer a justiça de forma a que se conservasse a vida, a liberdade e os bens. O Estado só tem essa função. Por isso é um liberal político. Porque para ele a função do Estado é mínima. Olha, só garante que a justiça se faça e que o revide se dê na mesma proporção. De resto, tudo é direito natural da pessoa. A propriedade, a vida e a liberdade. Tudo da pessoa. Eu só te delego um pouquinho da minha soberania. Diferente do Hobbes, que te delega quase tudo da sua soberania. Né? Todos os direitos naturais são mantidos, praticamente. Né? Enfim. Isso é a perspectiva lockeana. E para terminar, eu acho que um filósofo também, e aí cientista, que é muito importante, vai ser o Sir Isaac Newton. Né? Principalmente porque tanto o Voltaire quanto o Montesquieu, eles presenciam o funeral do Sir Isaac Newton. Eles ficam indignados. Porque o Montesquieu tinha ido para a Inglaterra porque ele ganha um prêmio graças ao seu Cartas Persas, que ele fez os franceses rirem de si mesmos. E o Voltaire, ele tinha entrado numa briga ali com um nobre e
tinha discutido algumas questões da nobreza francesa, então ele foi para a Inglaterra, né? Nesses dois casos, eles viram lá o funeral do Sir Isaac Newton. Essa é uma situação que ainda não está de todo, né? Há quem diga que, olha, isso não foi de todo comprovado, enfim, mas parece que eles viram ali o funeral do Sir Isaac Newton e eles falam, pô, é assim que os ingleses tratam os cientistas deles? O cientista na França seria jogado numa vala comum. O Sir Isaac Newton está sendo levado com honras de Estado, praticamente, né? Então, o Sir Isaac Newton ele nasce em 1642 e morre em 1727. Né? Ele não foi um filósofo, ele foi um cientista, efetivamente. E ele vai mudar em relação a uma perspectiva de mundo. Né? Ele vai aprofundar as visões de Copérnico, Kepler, Galileu, enfim, e ele vai transformar completamente aquela perspectiva de um universo imóvel, estático, e vai estabelecer uma relação de um universo mecanicista, todo ele regido por forças, né? As conhecidas 3 leis de Newton. Né? Então, essa concepção de um universo em movimento, um universo que teria forças recíprocas entre si, né? Vai animar completamente essa perspectiva ainda muito mecanicista, ainda não é né, o Newton, a física newtoniana seria profundamente transformada depois no século XX pela perspectiva do Einstein, né? Mas nesse primeiro momento essa perspectiva mecanicista vai jogar por terra aquele paradigma estático que regia sobre o universo, né? E, além das 3 leis de Newton, o princípio da gravitação universal, que ele estabelece para a questão terrestre, né? Que a Terra teria essa força de atração universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Né? Então, com isso, ele, apesar de não excluir a ideia de Deus, retira a intervenção de Deus no cotidiano do universo. E, ao fazê-lo, permite que o universo seja pensado a partir de leis próprias, que seriam matematizadas e sem necessariamente uma intervenção, que seria uma intervenção externa divina. Com isso, ele cabe completamente numa perspectiva que quer pensar, né, de uma maneira autônoma, enfim, e sem essa... E respeitando leis próprias, né, que seria muito próprio do século das luzes. Acho que esses pensadores e esses movimentos políticos sociais são fundamentais para a gente contextualizar devidamente o que foi o século das luzes, ou pelo menos o que antecedeu o século das luzes. O próximo momento será uma teorização sobre o século das luzes em si, e depois falarei sobre alguns dos teóricos que tiveram presentes nesse século. Muito obrigado.